4 minutos. O Repórter Difusora continua. A gente agora coloca na pauta meio ambiente. Semana passada eu conversei com a professora Itapotiara, que a gente começou a falar sobre qual era o teor daquele óleo que está sendo retirado. A operação parece que começou ontem, né, professora? Começou Bom ontem dia. à tarde. Bom dia, Bom Robson. dia. Bom dia, ouvintes. E já estão começando, então, primeiro drenar o óleo. Isso, para depois fazer a retirada do minério. Ontem à tarde foram feitos todos os testes com os equipamentos, os mangotes e outros equipamentos, e estavam funcionando super bem. Então, a partir desses testes e com a questão também do tempo, eles decidiram iniciar ontem. Ontem o tempo foi melhor, porque nos dias anteriores nós tivemos a tempestade, a tal da superlua e a maré de Cisija também, o vento vem mais forte, eu percebi isso, no litoral, as ondas que se faziam, gente até surfou, inclusive, ali, acho que no sábado à tarde, acho que foi sábado à tarde, tinha gente surfando, o domingo, por ali, não sei. Aproveitando a onda, né? Aproveitar a onda, a Sim, maré de Cisija sempre gera algumas dificuldades para uns. Nós tivemos a área invadiu, por exemplo, áreas aqui da Camboa, sim, lá por sim, trás do Saara, ali a Rua Formosa atrás do Saara, o pessoal me mandou imagens, eu nasci ali naquela rua. Então, no tempo que eu nasci, né, na adolescência, a água normalmente entrava, normal. sim. Depois foi feito tubulões, mas agora mesmo com uma obra que tem na frente, que é a Quarto Centenário, a água chegou por ali. Então a Cisija faz isso. Então começa a drenagem, esse A material. drenagem desse material, né? Inclusive tiveram um dos tripulantes, eu não vi direito se era do navio mesmo, mas que teve um problema de saúde em relação à questão do óleo, que a gente já tinha Você comentado, né? falava aqui, Que é né? a questão do cheiro, causa irritação nos olhos, na pele, se digerido pode levar à morte. Né? Então, são questões químicas assim muito importantes que as pessoas têm que ter conhecimento através daquela ficha que eu comentei que a Petrobras disponibiliza. E não é só o óleo marítimo, combustível marítimo, mas todo e qualquer, né, produto químico que seja produzido por eles. Às vezes falta só a gente buscar. Né? A gente é muito ligado à rede social, né? Aposta o que a gente faz, o que deixa de fazer, mas quando a gente precisa buscar informações mais técnicas, normalmente a gente não tem esse interesse porque acha que é técnico. Mas olha aí o que está acontecendo. Quer dizer, no próprio início dos testes, a gente verificou o que foi falado aqui na quinta-feira passada, Sim. que era da toxicidade desse material. Você Uhum. até falava que formava uma película que ficava sobre Sim. o Sobre a mar, sobre a superfície da superfície. água e aí impede, né, afeta os fitoplânctons, os zooplânctons, que são os principais alimentos de peixes, de outros invertebrados como camarões, e que a gente utiliza aqui também como fonte de renda. Entendem a importância disso? Então, logicamente, em função desses testes de ontem, já estão, inclusive nossas equipes de jornalismo já estão se deslocando já para o local para fazer exatamente esse acompanhamento desse trabalho. Então, na semana passada, a gente encerra. Hoje eu tenho uma notícia fantástica aqui, eu vou deixar que ela fale só no final da nossa conversa. Sim. É incrível como aqui no Maranhão tem coisas que a gente não coloca na pauta. A gente só coloca na pauta coisas para falar mal. Me desculpem, tá? Eu sei que tem muita coisa errada e tal, Sim. mas olha, tem coisas legais acontecendo. Vocês vão saber o que está acontecendo, que parte de São Luís, que é uma coisa incrível. Mas Tapotiara vai falar depois. Bem, água de lastro. Primeiro, o que é essa água de lastro? Robson, uma coisa interessante, né? O que essa água de lastro, ela normalmente ela é um material, uma substância que é colocada, é um objeto que pode ser colocado no navio justamente para fazer o equilíbrio dele, para facilitar a navegabilidade, né? Então são várias funções. E o que é mais interessante é que antes de se utilizar água de lastro, que ela pode ser salobra, salgada ou de água doce, eram utilizados outros objetos. Inclusive no Brasil colonial, os navios portugueses, eles traziam como lastro as pedras portuguesas. Ah, Olha que interessante. então muitas das nossas pedras de cantaria, elas vinham para cá Sim, fazendo lastro para, exatamente. né, providenciar. Eu soube um pouco dessa história. Não é Só que agora mudou, é interessante? muito interessante. Então, É. nós temos aqui pedras de cantaria, interessante. Muitas coisas aqui foram diferenciadas. Por exemplo, os azulejos que eram colocados em pisos lá em Portugal, aqui foram colocados
nas paredes. Verticalmente foram colocadas. Sim. A pedra de cantaria era para fazer lastro exatamente nas caravelas e acabou virando uma marca do nosso solo. Porque ele vinha justamente para fazer essas obras civis, né, de engenharia civil, mas ela vinha como lastro. Não só essas pedras portuguesas, mas também madeiras, correntes também? Correntes. Então, assim, eram materiais que faziam justamente esse equilíbrio, porque ele fica na parte mais baixa do navio. Isso. Das embarcações, né, de um modo geral. E as primeiras embarcações, as mais simples, eram canoas, eram madeira. Mas mesmo assim, né, com o passar vamos dizer assim, da desenvolvimento da tecnologia, da utilização justamente desse meio, né, para transporte, que é o meio aquático, aí a gente teve aí uma variedade e as embarcações elas foram evoluindo com o tempo. Então, em função da tecnologia, da revolução industrial também, né, que foi um boom nessa questão da navegação, né? Então, com isso, esse lastro que era sólido, ele passou a ser líquido. Era mais fácil, tanto de colocar dentro do navio e depois retirar. Mas aí, onde é que dá o problema? Eles estão vindo de países os mais diferentes possíveis, com uma biodiversidade diferenciada. Então, que impactos isso pode provocar? Principalmente a inserção, né? Você traz espécies exóticas. E é interessante que essa questão da bioinvasão, como a gente denomina, ela tem tanto a bioinvasão por espécies exóticas, mas também patológicas. Então, ela afeta tanto a questão social, ambiental, econômica e a parte de saúde também. Porque essas espécies, além delas serem exóticas, elas podem trazer vírus, outros micro-organismos, bactérias, que podem infestar a população. Então, a cólera, ela foi trazida, né, para o Peru através de uma embarcação com água de lastro. A cólera para o Peru. A cólera para o Peru. Através de água de lastro, de um navio estrangeiro, né, por causa da questão portuária, você acaba levando essas espécies, não só fazendo competição com as espécies nativas, que são as espécies locais, mas também as que, né, também a parte de saúde. Eu acho que eu não sei se no ano passado ou em 2017, ouvintes me mandaram aqui imagens de um tipo de molusco que começou a estar em umas áreas de bairro aqui em São Luís, tá? Os caramujos que estavam ali em alguns lugares, caramujos que não eram caramujos daqui, não eram daqui. Sim. E que provavelmente vieram em água de lastro. Não só, às vezes, a água de lastro ela é capaz de trazer essas espécies exóticas, mas as pessoas também que gostam muito de aquário. Às vezes a gente tem aquela mania de viajar para um outro país, achar uma coisa interessante, esconde na bagagem para poder passar. E muitas vezes, e é engraçado, a gente tem a bioinvasão, como eu estava falando, que ela não vem só por água de lastro, mas às vezes as plantas. A gente tem essa mania de ver uma coisa num lugar, achar bonitinho, esconde e embarca normal e traz para cá achando que é o máximo. E quando na verdade tem a questão da beleza, mas a gente acaba introduzindo espécies que elas não são tão bem-vindas no local. Por exemplo, você falava desses ataques biológicos, quer dizer, que uma determinada espécie pode atacar outra espécie, por exemplo. Elas podem devorar, elas podem competir na questão de alimento. E aí a gente tem vários fatores que vão determinar o sucesso. É importante que se diga que nem todas essas espécies que vêm na água de lastro, elas vão ter sucesso, elas vão conseguir permanecer, porque é uma viagem longa. E se respeitar das normas, né, que a gente depois vai ver que existem vários aspectos legais muito interessantes que norteiam essa questão. Se um navio, nessa atividade na questão portuária, ele respeita justamente retirar essa água de lastro a 200 milhas da costa, numa profundidade de até 200 metros, ou então 50 milhas com uma profundidade de 200 metros. Isso há regras. Então, se é respeitado, a gente acaba não tendo esse problema. Por quê? Essas espécies, elas não têm tolerância à alta salinidade.
né? Então, isso tem que ser observado. Agora, quando eu jogo essa água de lastro próxima à costa, aí o que que acontece? Há uma maior possibilidade dessas espécies permanecerem aqui no local. E aí ela dizima, ela devora, né? Ela prejudica essas questões, inclusive até econômica. Agora, uma pergunta. Aí eu digo, quando uma embarcação dessa vem, nós temos, segundo o Kennedy, lá do Porto de Itaqui, que eu entrevistei, ele disse, fica uma média de 80 navios das nações mais diferentes. Tá. Exatamente. Então, considerando que eles, quando vêm para cá, para que haja um equilíbrio, hoje os computadores dentro desses navios, eles transferem água de um porão para outro para dar essa estabilidade. Um técnico lá na Vale me explicou. Então é necessário que haja. Então, o que fazer? Quais são os cuidados? Porque é um fato, eles têm que vir com esse lastro, porque eles vêm vazios e quando eles voltam, aí sim, eles voltam com minério para vários países, principalmente para a China, que é um grande importador da gente, principalmente aqui da Vale. Mas aí então, quais são esses cuidados para impedir que isso aconteça? De alguma forma, eles vão colocar, Itacoatiara, esse material, eles vão despejar em algum lugar. Tem um limite, quantas milhas, alguma coisa assim? Como é que é isso? Existe. A norma da autoridade marítima, que é aplicada justamente pela Marinha, ela diz, eu até destaquei algumas regras, eu não nem peguei todas porque são leis muito complexas, né? Mas existem, por exemplo, tem uma prescrição dessa norma 20 que ela diz o seguinte: as embarcações deverão realizar a troca da água de lastro a pelo menos 200 milhas náuticas da costa e em águas com pelo menos 200 metros de profundidade, quando possível, ou impreterivelmente a 50 milhas da costa e com no mínimo 200 metros de profundidade. O que que acontece? Como a gente tem uma grande quantidade de navio para receber carga, esse deslastreamento ele acaba acontecendo muitas vezes no próprio porto ou nas proximidades, o que gera justamente esse desconforto, né? Inclusive tem uma questão interessante que é chamada a atenção por um pesquisador que ele trabalha justamente nessa área, que é o Putrim, e que ele fala o seguinte, que teve aqui no Maranhão um organismo invasor que apresentou, que continua apresentando riscos para a biodiversidade local, que é uma espécie de siri que chama siribidu. Ele já está lá no sul, mas ele está aqui também. E ele é oriunda do Caribe. E uma espécie de camarão muito grande, com cerca de 70 centímetros de corpo e que não é palatável. Caramba! Quer dizer, ele acaba com a espécie nativa. Palatável, que pode ser usada como alimento, Ele concorre, ele retira essas espécies nativas, ele acaba, né, se espalhando, procriando, né, tem um sucesso aí no caso no ambiente e economicamente não é interessante. Sim, tem que ser, olha o desequilíbrio aí, o tal do desequilíbrio que se fala, ele não é palatável e acaba dizimando a espécie que serve para alimento e logicamente como economicamente falando também é uma coisa que vai para a economia. Então o pessoal que gosta muito de siri, normalmente hoje a gente não encontra mais, é muito pouco. Tem um ouvinte muito aqui, os ouvintes estão participando, querendo participar, pedi até que o Arthur desse uma olhada, tem gente aqui mandando recados a respeito. O ouvinte está falando sobre a maré de Cisígia, que isso corresponde também ao equinócio, né? Que é aquela localização do Sol em relação à Terra e tal. Exatamente. E isso há uma coincidência do equinócio e a maré de Cisígia, no caso aqui pra gente. E aí a gente tem um grande volume de água, e aí essa água, a tendência é ela adentrar, como a gente fala, né, no continente. Então você tem essa chegada da água. E com as atividades humanas de aterramento, é como se você tivesse uma bacia cheia d'água e você pega uma pedra, coloca no meio, ela transborda. E é esse extravasamento que acontece. Além das questões naturais, a gente tem que entender uma coisa, que além das questões naturais, existe o homem como dinamizador de todo o processo. Desde que o mundo é mundo, quando a gente fala, todos esses fenômenos, maremoto, terremoto,
tsunami, né? Essa movimentação toda, grande volume de água no continente, ela já existia. O homem só veio e dinamizou. Bem, eu tenho mais 3 minutos aqui, ou 4, e eu queria começar a falar sobre o tema que vai ser da próxima quinta-feira. Então, essa água de lastro, ela merece atenção. Nós temos alunos de biologia, por exemplo, da universidade que estão nos ouvindo agora. Esse é um tema que sempre me chamou a atenção. Desde que um cameraman me falou, já há muitos anos atrás, ele fez um trabalho para o Greenpeace, ele é cameraman e ele filmou em helicóptero, não muito distante daqui, um desses navios jogando água de lastro exatamente fora das especificações daquilo que ficou definido, como você falou aqui, regras que são um pouco complexas, mas que são exatamente para isso, né? Que que disciplina, disciplina justamente essa questão, porque atualmente 80% vamos dizer assim, da nossa economia, do que é feito em termos de transporte, que aproxima essas distâncias geográficas, é feita pelo transporte marítimo. Você tem uma grande quantidade. Anteriormente as embarcações eram muito pequenas. Hoje em dia o Stella Urbana é um exemplo disso. Existem navios maiores, com capacidade também muito maiores. Sei nem qual é o limite deles. O Vitor dizendo aqui, Robson, já em relação a essa história dos camarões, é importante observar também que não há predadores para eles. Exatamente, Ou isso seja, também é um fator interessante. Ele está falando aqui do peixe-leão também, que é um invasor também da área. Não, olha, mas tem um sabe? coral-sol também que é belíssimo, mas ele também é uma espécie exótica que tem devastado também as nossas costas e que a gente tem feito um trabalho, né, incansável em relação a essa questão. Não, tem vários casos. Nós temos uma floresta de corais que os casos de registro é o cemitério de navios, que é o parcel de Manuel Luiz. Isso, é uma unidade de conservação, um parque estadual. O Vitor Cerejo foi que mandou esse recado aqui sobre o peixe-leão e esses predadores. Eu tive a oportunidade de gravar um documentário, talvez o primeiro documentário sobre o parcel de Manuel Luiz, eu gravei na década eu acho que final dos anos 80, acredito. E tive a oportunidade de ver as imagens, o amigo meu que me contratou para colocar minha voz ali, eu vi as imagens, coisas incríveis ali. Quer dizer que ali também, nós temos também predadores, interessante. É interessante nessa área, que também não quer dizer, invasores de área também. No caso, acredito que ainda não tenha chegado no parcel, porque a gente ainda não tem registro, mas no Nordeste a gente já tem uma grande área que já está sendo infestada. Né? Então, só para a gente ter uma noção, porque no início das embarcações, essa questão da bioinvasão, ela vinha muito como uma incrustação no casco, né? Só que com o passar do tempo, essa tecnologia foi modificando e a água de lastro, ela traz algas, pequenos peixes, crustáceos, que são no caso caranguejos, né? E outras espécies aí que a gente não consegue. Você falou de bactérias, falou de vírus. A Anvisa, em 2003, ela fez uma pesquisa em 9 portos brasileiros e coletou 99 amostras. Dessas 99 amostras, o que a gente tinha de bactéria de registrado era muito grande. E o que é mais interessante, que isso é sempre porque existe uma ficha, um formulário que é preenchido por essas navegações para fazer o controle da água de lastro. 65% dos comandantes afirmaram que tinha feito, né, o deslastramento a 200 milhas. Só que as análises comprovaram o contrário, que o que eles tinham declarado não era verdadeiro. Por quê? Porque foi feita uma análise da água que mostrou que a salinidade estava muito abaixo. Porque a 200 milhas a salinidade é muito alta. É por isso que é aconselhável que seja feita a essa distância e com essa profundidade. Olha, esse assunto vocês percebem como ele é gigantesco. Eu tinha muita vontade de botar aqui no programa, mas eu precisava de alguém que tivesse um pouco mais digamos assim, de cientificamente colocar essa questão, e Itapotiara está aqui com a gente para isso. Bem, eu tenho 2 minutos, eu quero aqui chamar a sua atenção. Você que está agora, por exemplo, pegando um refrigerante ou talvez uma cerveja em lata. Você vai pegar o lacre, fazer aquele estalinho, né? Para que serve esse lacre, gente? Olha só o que está acontecendo aqui em São Luís e outras cidades, já se faz isso em São Paulo. Para que serve esse lacre, Itapotiara? Para fazer cadeiras de roda, que as pessoas tanto necessitam e tem muita gente que não tem condição de ter.
Então esse vai ser um assunto que a gente vai falar quem é esse maranhense que está É envolvido o com esse Marcelo projeto. HB, ele é do Tribunal do Trabalho e ele vem desenvolvendo esse projeto muito, de uma forma assim maravilhosa e tem ido nas escolas, né, fazendo campanhas justamente para fazer essa arrecadação. Eu já vou dizer o seguinte, se você tiver agora, quem é de bar, de lanchonete, ou quem tá, vai usar hoje durante o dia, guarda em algum lugar, porque a gente vai conversar quinta-feira sobre isso. Porque o Marcelo vai estar aqui, Marcelo HB. Então o Isso. Marcelo vai estar aqui, e aí de repente já na sexta, na quinta-feira que vem, você já deve ter um monte desses lacres guardados. E aí ele vai dizer exatamente como é que deve fazer. Mas é um assunto assim maravilhoso, né? Muito Poxa, já bem-vindo. pensou? Além da Tira do questão, ambiente essa coisa, questão ainda tem a ambiental. parte da solidariedade. Pode crer. Isso vai virar cadeira de roda. Gente, então a gente quer fechar esse assunto de hoje aqui com o professor Itapotiara exatamente com esse tema. O lacre, a partir de hoje, o seu jeito de tomar refrigerante ou cerveja vai se modificar. Leva lá um saquinho, carrega com você para colocar os lacres, porque a gente vai continuar falando sobre isso aqui e na quinta-feira, quem sabe, a gente já tenha centenas, não sei quantos. Isso vale para o Maranhão inteiro que está nos ouvindo E é agora. até um desafio também, É um né? desafio. Por que não? E Robson, uma coisa que é interessante, que eu venho pensando desde o início, né? Desde nossa primeira conversa aqui sobre meio ambiente, que o nosso objetivo não a gente vai falar tudo sobre meio ambiente. Não, é levar as pessoas justamente a refletirem. Coisas que às vezes a gente nem dá importância e que né, tem um grande peso aí para nosso bem-estar. Olha, tem gente perguntando, quero mandar, vou mandar para onde? Por enquanto guarda. Por enquanto guarda, porque aí o Marcelo vai estar Marcelo. conversando conosco, ele pode dar esse direcionamento melhor, né? Então, quinta-feira que vem, quando a gente vai conversar, falar aqui sobre esse meio ambiente, né? Sobre esse mundo vivo. A Terra é um ser vivo, gente. Com A gente tem que certeza. entender isso. A Terra é um ser vivo. E o objetivo do Repórter Difusora é exatamente abrir essas questões. Eu sei que tem uma série de gente querendo agora reclamações, trânsito, buracos, coisas assim, mas nós precisamos ter a coragem de pensar no ambiente que nós estamos. Como dizia o Bergoglio lá, o Papa, naquele documento que ele colocou, que parece que o documento mais importante de Sim. centenas de anos, Sim. é como cuidar da nossa casa. Se nós virmos o planeta Terra, e aqui o nosso cantinho, a gente fala, São Luís é patrimônio da humanidade. Gente, antes de ser patrimônio da humanidade, é patrimônio da Nosso. gente. Isso. Exatamente. Então, semana que vem, tá na pauta lacre. Como Isso. guardar, aliás, você pode guardar do jeito que quiser, mas onde você vai fazer essa história? Eu vim estar dizendo aqui, já vi, não sabia que só existia esse projeto dos lacres, das latinhas. Em Santa Catarina eu vi um projeto parecido, é o ouvinte que está mandando aqui. E Salvador também já Salvador tem um já metrô que faz esse recolhimento com a mesma finalidade. Vamos então colocar São Luís na pauta do Isso. Brasil, gente? Vamos conhecer também o que a gente tem feito. A gente tem muita coisa boa, tem muita coisa boa acontecendo no nosso estado. E a gente não tem conhecimento, nem imagina. Então, o Repórter Difusor aqui às quintas-feiras coloca na pauta. Muito obrigado por nos acompanhar. Mais uma vez, Itapotiara, obrigado até quinta que vem. Muito obrigada também. Até lá. Vamos ao intervalo, voltamos já já.